Muito bem, depois de encerrar a semana com desentendimentos entre ministros e secretários do governo na área econômica, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou nessa segunda-feira atritos, principalmente com o presidente Jair Bolsonaro. Relembremos o caso. Na sexta-feira, Bolsonaro afirmou que Paulo Guedes anunciaria a possibilidade de redução da alíquota máxima do imposto de renda, atualmente 27,5%, e também que haveria aumento do imposto sobre operações financeiras, conhecido como IOF. Depois de algum ruído ou bateção de cabeça, para usar a expressão que a Vera Magalhães utilizou na sexta-feira, Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, veio a público dizer que Bolsonaro havia se equivocado sobre as medidas econômicas. Aspas. Todo mundo acha que tem uma discussão entre nós, uma briga. Nós somos uma equipe muito sintonizada. Hoje foi dia de transmissão de cargo dos presidentes dos bancos públicos, Banco do Brasil, BNDES, a Caixa Econômica Federal. E aí, Vera, tem uma frase que me chamou muito a atenção. Nós falávamos agora há pouco, antes do Joel, você, antes do programa começar, uma série de recados, vocês vão comentar sobre isso, mas foi em relação à Caixa Econômica. Ele disse o seguinte: a Caixa foi vítima de saques, fraudes e assaltos aos recursos públicos, como vai ficar óbvio logo à frente, à medida em que, como diz o presidente, ele se refere a Jair Bolsonaro, essas caixas pretas forem examinadas. É fato, na minha opinião, que a Caixa Econômica foi sim um antro de corrupção, de roubalheira. Basta lembrar alguns dos vice-presidentes, por exemplo, Gedel Vieira Lima, e lembrar da Operação Cui Bono, que apurou uma série de desvios de recursos do erário. Pois é, tem vários assuntos aí, né, para tratar. Então, vamos fazer um 3 em 1, começar pelo primeiro, né? A necessidade, logo no primeiro dia da semana, de mostrar a afinação de todo mundo no governo, de mostrar essa sintonia a que se referiu o Paulo Guedes. Então, o Bolsonaro participou dessa transmissão de cargo dos presidentes de bancos públicos, algo que não seria necessária a presença do presidente. E aí estava lá não só o Bolsonaro, estava o vice-general Mourão, estava também o Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, no palco. E na segunda fileira da cerimônia, estavam quase todos os outros ministros do governo. Isso não foi por acaso, isso foi uma tentativa de mostrar essa coesão, mostrar essa união, mostrar que os incidentes de quinta e sexta, que causaram alguma estranheza pelas informações desencontradas, estavam superados. Isso apareceu no discurso do Paulo Guedes, esse que ele fala em união, apareceu no discurso do próprio Bolsonaro, em que ele faz uma rememoração da maneira como se aproximou do Paulo Guedes, como ficaram amigos, como um confia no outro, como um entende de política, no caso ele, e o outro de economia, e isso faria com que eles fossem complementares. E apareceu também na fala do general Heleno, esse que é uma espécie, né, de grilo falante ali do Bolsonaro, a sua voz da consciência, quando ele usou até uma expressão engraçada, né, ver aquele senhorzinho, um general, falou que os dois são best friends. Então, o clima hoje era esse, clima de best friends no governo. Por que a presença do Onyx também era importante ali naquele palco? Porque no fim de semana, depois de todos os desencontros da semana passada, uma boa parte da bagunça, da confusão de informações foi atribuída a ele, chefe da Casa Civil, que não estaria fazendo direito o trabalho de coordenação, que não teria convicção quanto à reforma da Previdência, e, portanto, seria uma voz dissonante em relação ao Paulo Guedes, e que, com aquela história de despetização, que a gente também vai voltar a falar hoje, teria bagunçado um pouco o coreto na Casa Civil, porque demitiu todo mundo, e aí os decretos teriam ficado aquela bagunça a ponto do Bolsonaro não saber direito o que tinha assinado. Então, o Onyx passou o fim de semana muito na Berlinda dos próprios aliados. A revista Cruzoé chegou a divulgar que o Paulo Guedes teria pedido a cabeça do chefe da Casa Civil. Isso na primeira semana de governo. Eu acho que há um pouco de exagero nisso. Desencontros são normais. Eu escrevi sobre isso na minha coluna. Comparei um governo novo a uma casa em mudança, que você ainda está desencaixotando as coisas, mas que você precisa organizar primeiro a cozinha, onde primeiro precisa estar tudo em ordem, e a cozinha, no caso de um governo, é o palácio. Então, presença do Onyx na cerimônia cumpriu esse papel de mostrar sintonia entre a cozinha, que é o palácio, e a equipe econômica, que ele e o Paulo Guedes não estão atritados, o que seria muito ruim para uma largada de governo, equivaleria, no limite, a disputa que havia entre Palocci e José Dirceu, que inviabilizou em alguns momentos a concertação política do governo Lula, uma disputa entre eles.
Então, é importante que não se deixe criar no governo, logo de largada, uma cisânia desse tipo. Depois eu volto nos outros assuntos, Silvio, que você se referiu, principalmente em relação aos bancos públicos, corrupção. Eu acho que tem coisas importantes para a gente tratar aí, mas eu vou ouvir o Joel primeiro. Vai lá, Joel, segue você então. Pois é, quando todo mundo aparece para afirmar alguma coisa, né, ou no caso negar uma suspeita, quando o Paulo Guedes diz não, a relação tá ótima entre todos os grupos, o Onix também reitera isso, até o general Heleno aparece para dizer que tá tudo bem, que são best friends, o Guedes e o Bolsonaro, a gente suspeita que os atritos devem estar continuando, né? Ninguém nega tanto, ninguém protesta tanto algo quando esse algo é uma suspeita infundada. E sem dúvida, parte desses conflitos tem a ver não só com uma questão de relações políticas, mas também com a concepção sobre o que o governo deve fazer. Lembrando que o Onix Lorenzoni é alguém que desde o ano passado já era uma voz e uma força contrária, por exemplo, à reforma da Previdência, especialmente a reforma que o Paulo Guedes gostaria, que é mais ambiciosa, mais agressiva e que poderia resolver de uma forma mais duradoura os problemas fiscais do Estado brasileiro. Então, mesmo na concepção do projeto, do que o governo tem que fazer, há conflitos entre os dois. Portanto, é um conflito profundo. É difícil que ele seja solucionado apenas com eles aparecendo juntos ou conversando um pouco mais. Há uma divergência real aí. E até agora parece que o Bolsonaro tem ido, nas suas declarações pelo menos, na entrevista na qual ele falou sobre a reforma da Previdência, tem ido mais para o lado do Onix, privilegiando o que seria a possibilidade, a viabilidade política do projeto, mas já baixando as expectativas com relação a ele e se distanciando do que seria uma versão mais agressiva, mais ousada, ou o que eles chamam de perfeita. É claro, versão perfeita é impossível de passar. A única coisa que dá para passar é o que é politicamente viável. Agora, o que é o politicamente viável? Onde que está essa linha? Quanto mais baixo você partir, quanto mais baixo você colocá-la para iniciar a negociação, pode ter certeza que ela será ainda menos agressiva e ainda menos completa aí para resolver o problema previdenciário. Agora, entrando nos bancos. Os novos presidentes dos bancos estatais brasileiros, sem dúvida, vão marcar uma grande melhora, um grande progresso para o papel deles na economia brasileira. Lembrando que o BNDES, com a política dos campeões nacionais, que o Paulo Guedes corretamente criticou no seu discurso. Um liberal como ele diz isso, né? Um liberal não gosta disso. Nós, economistas liberais, não gostamos disso. Se referindo a essa política do BNDES que pegava dinheiro do Tesouro, emprestava juros subsidiados para grandes empresas e quem pagava essa conta? O contribuinte, né? Isso quando não eram obras aí em outros países que nem nos beneficiavam de forma alguma, tá? O BNDES, então, teve essa postura, assim, profundamente problemática e errada. A Caixa Econômica, lembrando, foi uma das responsáveis pela expansão maciça, artificial do crédito ao consumidor, lá nos anos de ouro do governo Dilma, quando todo mundo jurava, nossa, que grande gestora, lá em 2012, Caixa insuflando crédito na economia, todo mundo gastando, achando que era para sempre. Não era para sempre, produziu um rombo, a gente está pagando essa conta até hoje. Foi um erro, era uma ilusão que se criou. Então, sem dúvida, Joaquim Levy, por exemplo, no BNDES, vai mudar totalmente essa política, vai focar naquilo que um banco público tem que fazer. Um banco de desenvolvimento público pode e deve fazer. Projetos, por exemplo, ligados à ciência e tecnologia que não são diretamente ou tão facilmente lucrativos assim no curto prazo. Isso o mercado talvez não queira investir, mas pode ser importante. Ou talvez pensar em políticas mais focadas. O BNDES já faz isso, mas focar mais no pequeno empreendedor também. Enfim, há um papel para um banco de desenvolvimento no Brasil. Não era o papel que ele recebeu nos anos PT. E eu acho que esses novos presidentes, e com destaque para o Joaquim Levy no BNDES, vão redesenhar e dar um direcionamento mais concreto e melhor. Vamos seguir no debate aqui, mas depois eu quero falar um pouco mais do Paulo Guedes também, mas Vera. O Paulo Guedes fez o discurso dele muito com base naquele da semana passada. Ele viu que fez sucesso e retomou um pouco a linha, inclusive com algumas frases repetidas, aquela sobre os piratas privados que se associaram aos corruptos e às pessoas do pântano, etc, etc. Desta vez mais focado na questão dos bancos públicos. E ali é uma área em que o PT enfiou mesmo uma mão grande, sem nenhuma cerimônia. No primeiro governo Lula, quem ascendeu aos postos chaves ali, tanto das presidências quanto das vices, quanto dos fundos de pensão, dos bancos, que aí tem também isso que o Palocci vai falar hoje, tiveram um papel muito importante na roubalheira toda. Quem foi que pôs a mão grande ali? Paulo Bernardo, Luiz Guxiquem, aquela casta do PT ligada aos sindicatos, ligada à CUT, se aboletou nos bancos públicos e fez dali um bunker de poder.
O Bendini, que está preso agora, foi presidente do Banco do Brasil. A gente teve na Caixa o uso explicitamente político da Caixa para perseguir aquele caseiro que acusou o Palocci de estar na casa do lobby, né? A gente vai lembrar dessa história também. A gente tem aí uma operação da Polícia Federal, a Greenfield, que é muito centrada em cima do papel do BNDES como por meio da política dos campeões nacionais, na verdade, financiando amigos, ditaduras amigas, empresários amigos como o Bunlai, os campeões nacionais, etc, etc. A JF, que se beneficiou bastante desse butim. Então, eu acho que, uma vez aberta a caixa preta, como se diz aí, desses bancos, vai aparecer muito mais coisa do que já está sendo investigado pelas operações. Por quê? Porque o Temer preferiu não fazer uma caça às bruxas ali. Ele assumiu, colocou pessoas até bastante competentes em alguns desses bancos, mas por que não fazer uma caça às bruxas? Porque uma parte da roubalheira era em consórcio com o MDB. O Silvio mencionou o Gedel Vieira Lima, mas por ali também passaram outros MDBistas ilustres. O próprio Moreira Franco foi vice-presidente da Caixa. Eduardo Cunha tinha os seus apaniguados lá, o Cleto, né? Fábio Cleto, etc. Henrique Eduardo Alves também andou por ali. Então, se for mexer, vai aparecer muito PT, mas vai aparecer muito MDB. Então, eu acho que o Paulo Guedes está certo quanto a isso. Eu acho que ele está certo, além da questão da roubalheira, quando ele fala uma coisa que é mais de fundo, que eu acho que é isso que o Joel quer entrar, e eu já vou devolver a bola para ele, que é esse negócio do conceito do crédito público no Brasil. Crédito barato para quem não precisa, para grande empresário, enquanto os bancos privados ficam com o crédito para o pequeno e para quem precisa de fato, aí sim há juros escorchantes. É uma equação que não fecha e é o falso socialismo petista ali, é um socialismo para os amigos. Só um parêntese, Joel, em relação à questão do crédito, Vera, e no caso da Caixa, e aí a Caixa é ali a matriz, a mãe dos projetos habitacionais, tem uma declaração importante do Pedro Guimarães, que assumiu o banco, assegurando que não haverá aumento de juros para o Minha Casa Minha Vida. Acho que esse é um ponto importante, porque o financiamento habitacional é a mãe ali do banco, né? O Minha Casa Minha Vida, inclusive, foi uma política muito importante para a eleição da Dilma, né? Foi criada ali às vésperas da eleição da primeira de 2010 e foi um trampolim político bastante importante. Exato, e o crédito até para o consumidor também, né, que foi praticado pelos bancos. Havia uma verdadeira guerra entre bancos públicos e privados lá em 2011, 12, né, em que eles realmente quiseram baixar os juros na marra, criaram uma situação muito insustentável para o Brasil, que aumentou seu consumo, mas não foi capaz de tornar isso algo sustentável. O país quebrou depois por uma série de motivos. Eu gostaria de ressaltar duas coisas. Uma coisa é o caminho equivocado que os bancos públicos tiveram nos governos PT e que estava, digamos assim, dentro da lei. A gente pode questionar a política do BNDES dos campeões nacionais, mas a princípio, nas suas principais transações, era algo feito dentro da lei. A Caixa também, o crédito que ela deu para a população ali estava dentro era um erro, criou um problema seríssimo para o Brasil, mas foi feito dentro da lei. Outras coisas é a corrupção dentro disso, a distorção disso, os contratos ilegais, as falcatruas, e essas são fora da lei. E ambas têm que ser revertidas e combatidas, sem dúvida alguma. Agora, quando o Paulo Guedes chega com esse discurso até bastante agressivo, um pouco contra as próprias instituições, quase, né, dizendo que tem um monte de falcatrua aí, que a gente vai descobrir e tudo mais, será que isso não cria também uma certa má vontade? Porque colocaram na presidência dos bancos cabeças assim bastante liberais e sem dúvida nenhuma com uma boa intenção de mudança. Agora, sem dúvida também, muitos dos quadros desses bancos, inclusive quadros estáveis, não tem essa mesma cabeça. E você precisa ter a boa vontade de todos os funcionários da instituição para que as mudanças aconteçam e que eles se tornem realmente efetivas, né? Às vezes, o discurso do Paulo Guedes de sempre ter o enfrentamento como a chave básica, né? Tá sempre provocando, ameaçando, dizendo que a coisa estava um lixo e que agora vai mudar para melhor, vai acabar com as falcatruas. Às vezes, isso pode ser, do ponto de vista político, ruim para a cooperação que vai ser necessária. Ele sempre disse que ele não sabe tanto de política, né? O Bolsonaro sabe mais, acho que até o Onyx sabe mais também, sem dúvida nenhuma. Mas isso é importante, né? Você precisa ter essas pessoas do seu lado para efetivar, para implementar qualquer mudança. E ao provocar dessa maneira, vamos ver como é que o corpo de funcionários aí dessas instituições
vai reagir aos novos presidentes. Mas eu penso que o recado, talvez o pano de fundo, Joel, seja só dizer o seguinte: olha, agora não tem mais raposa cuidando do galinheiro, né? Quando você coloca o Gedel para uma vice-presidência, entre outros, tem aquele Roberto Derzier também, são 16 denunciados na Operação Cui Bono. O pedido de ressarcimento é de 3 bilhões de reais. E quem não se lembra da foto daquele bunker com 51 milhões de reais em caixas de papelão da família Vieira Lima? Eu acho o seguinte, a gente vai ter que ver as nomeações no segundo escalão dos bancos também, ver se realmente a blindagem política vai se concretizar. Os políticos vão tentar nomear pessoas ali. Essas vice-presidências, principalmente da Caixa, elas são muito importantes para aquela liberação do crédito para o prefeito, naquele convêniozinho ali com a prefeitura, que é onde os políticos mais atuam, na ponta. Dinheiro chegando nas prefeituras, o dinheiro do convênio. Então, sempre foram muito cobiçadas. A vice de agricultura também, pela mesma coisa, mexe no crédito agrícola, que é algo que movimenta muito as bases dos políticos. Então, vai ser importante acompanhar essas nomeações de segundo escalão para ver se realmente o discurso de livrá-las da nomeação política vai ser cumprido. Mas eu enxergo essas falas do Paulo Guedes, assim como a fala da despetização, a insistência do Bolsonaro nesse tema, o fim de semana que depois a gente vai falar da questão da presidente do IBAMA, que saiu meio se sentindo enxovalhada, tem uma deliberação por parte do governo, e isso era muito previsível pelo clima em que se deu a campanha, de manter acesa a chama do confronto político, né? Então, esse contraponto com o PT, que já saiu do governo há 2 anos, mas que vai continuar sendo feito, e agora uma certa imputação de herança maldita também ao Temer. A transição foi muito bem feita, eles se deram bem, foi tudo feito dentro das regras republicanas de boa vizinhança, mas agora começa a aparecer um discurso de que o Temer deixou os contratos estranhos no final, nomeações esquisitas, etc. Então, aquele bom tratamento que houve ali vai dando lugar a um discurso muito parecido com aquele do Lula em relação ao Fernando Henrique, de que o Bolsonaro herdou uma herança maldita. O Eliseu Padilha foi a público no fim de semana para dizer que não era bem aquilo, que não tinha petização nenhuma, que os contratos deixados pelo governo no final estavam dentro dos conformes, mas esse discurso está em curso, está na praça. De um lado, os bolsonaristas alegando a herança maldita, e aí é atribuída a granel ao PT e ao Temer, e de outros temeristas querendo se defender desse negócio. Vamos ver qual narrativa vai prevalecer. Realmente, alguns contratos que estão aparecendo aí são de arrepiar os cabelos, né? O contrato lá, o que a Damares sustou, criptomoeda indígena, tem cara, cheiro, cor e de falcatrua. Bem anulado. Mesma maneira, esse do IBAMA, a presidente está defendendo, a gente vai entrar depois, mas também parece estranho. Vamos nessa, que